Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, neste tempo, Senhor, diante da Tua presença para Te adorar com tudo o que o Senhor é, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. E nós fazemos desta canção a nossa oração. Ó Deus, sara a nossa nação. Sara, Senhor, as nossas vidas, sara, Senhor, os nossos estados, as nossas cidades, os nossos bairros. Sara, Senhor, santifica, Senhor, a Tua igreja, santifica, Senhor, este povo, santifica a humanidade, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é soberano, nós nos rendemos aos Teus pés e Te adoramos com tudo que temos, e apesar de sermos tão pequenos, tão falhos, nós, Senhor, nos colocamos diante de Ti e clamamos: vem com Teu poder, vem com Tua graça, com a Tua misericórdia sobre nossas vidas, com o Teu amor, com o Teu poder curador, transformador. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com o coração aberto, ó Deus, com a alma desejosa de ver a Tua glória, de ver a Tua presença. Desejamos, Senhor, clamamos, almejamos, anelamos a Tua glória. Toma nossa vida diante de Ti, neste tempo de adoração, neste tempo na Tua presença. Ó Deus, vem sobre nós, santifica a Tua igreja, santifica o Teu povo, Senhor, e que juntos possamos prestar culto de adoração ao Senhor. Que não seja apenas, ó Pai, uma apresentação, que não seja apenas uma expectação de algo, mas muito mais do que isso, que possa ser o sentimento verdadeiro, genuíno, profundo de cada um de nós, de Te adorar, de buscar a Tua face, de buscar a Tua presença, de nos rendermos aos Teus pés, porque só Tu és digno, só Tu és digno. Recebe nossa adoração, Senhor, recebe a adoração que está sendo feita, Senhor, neste lugar, e as orações e a adoração e o culto, Senhor, que está sendo feito em cada casa, em cada lar. Ó Deus, agora, Senhor, estamos separados por causa de uma pandemia e também um decreto, mas nós estamos unidos, Pai, na mesma fé, na mesma intenção e na mesma adoração ao Rei dos Reis, porque nada pode calar o coração de um adorador, e nós estamos aqui para Te adorar, para celebrar o Teu nome. Recebe, Pai, a adoração da Tua igreja e aceita-nos na Tua presença. Perdoa as nossas transgressões, santifica-nos, ó Deus maravilhoso, pelo sangue precioso de Jesus, e recebe-nos na Tua presença. Nós abrimos este culto no poder do Espírito Santo e no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Nós estamos felizes de estar aqui para adorar a Deus juntamente com você. Eu quero te convidar a se entregar totalmente a Ele, e tenho certeza que o Senhor fará maravilhas. Sejam muito bem-vindos todos vocês que estão junto conosco fazendo este culto ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 96: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, e entre os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força
santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Vogue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o povo com justiça, o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Louvai e adorai ao Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos continuar celebrando ao Pai, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Você pode dizer que Ele é santo, declare isso. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Diga que Ele é santo. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és Senhor. Aleluia! Sara, Senhor, essa nação, Pai, nós precisamos de Ti. Amém. Boa noite. Te convido a ficar de pé aí onde você estiver. Levanta aí do sofá e vamos adorar a Deus, vamos celebrar ao nosso Deus que tem infinitamente mais para nós. Amém? Aleluia! Minhas lágrimas enchem os seus odres, o meu clamor está escrito no seu livro. Enchem os seus odres, o meu clamor
pode sentir a presença de Deus, é coisa maravilhosa, não é? Ai, Deus é maravilhoso. Queridos, a verdade para a minha vida e para a tua vida é: a palavra do Senhor é clara. E lá diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, diz o Senhor, eu estaria presente. Aqui no templo estamos em 9, mas muita gente está nas casas, muita gente está adorando, muita gente vai estar se unindo mais ainda conosco e sentir tudo isso. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero falar sobre a nossa vida financeira e falar sobre o que nós podemos fazer para sermos úteis à obra do Senhor nesses dias tão difíceis, né? E eu me lembrei do primeiro livro de Crônicas, do capítulo 29, quando Davi estava chamando o povo para trazer ofertas ao templo, para a construção do templo. Antes havia então um tabernáculo e agora ele estava empenhado na construção do templo. E ele começa então a dizer sobre todas as coisas, e ele fala daquilo que cada um tinha feito. Ele fala também ainda da inexperiência do seu filho, de Salomão. E ele vai então trabalhando e dizendo que ele já tinha se esforçado e preparado todo o material para que então, quando Salomão fosse construir o templo, as coisas já estavam acontecendo, já estivessem acontecido. E em 1 Crônicas 29, no 3, esse texto marcou a minha história, marcou a minha vida, porque foi um tempo bem difícil, ainda quando estávamos na igreja do centro, e a gente queria fazer as coisas acontecerem, e o Senhor nos despertou para um projeto, e nós conversamos com o pastor Josias na época, e ele nos apoiou, nos deu liberdade para fazer, e o texto que veio para nós foi esse, 1 livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 3, diz: e ainda porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro de ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra da mão de artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Quem está disposto a entregar o seu melhor? Amados, nós tivemos o privilégio, pela graça e misericórdia do Senhor, de protocolarmos junto a Itaipu o nosso projeto final, né? E já está com eles. Segunda-feira deve ter uma reunião, enfim, na próxima semana já foi aprovado, já temos o projeto prévio aprovado pela prefeitura, e em breve nós estaremos já levantando as paredes do templo, e juntos nós estamos sonhando com isso, né? É uma gravidez de 17 anos e que agora nós vamos ver acontecer. Deus está sendo maravilhoso conosco. Deus tem sido maravilhoso, colocado pessoas maravilhosas em nossa vida, e eu quero convidar você a contribuir, não apenas para a construção, mas também para a manutenção da obra do Senhor. Aí na sua tela você encontra os dados bancários da igreja, e você percebe que ali tem o CNPJ, e pelo CNPJ você pode fazer um Pix, sem custo nenhum para você e também sem custo nenhum para a igreja. Então, o dinheiro que você fizer, qualquer hora do dia ou da noite, que você fizer, qualquer horário, ele cai imediatamente na conta da nossa igreja. Eu quero te convidar, a você que está perto, você que está conosco nesta obra, você que está vivendo todos os dias com a gente, e de você que está passando, né, de vez em quando passa pelo nosso canal do YouTube e tem sido edificado por esse ministério. Você possa também ter a liberdade de contribuir e ser feliz como nós somos, apesar de todas as limitações e de todas as dificuldades. O Senhor tem nos sustentado.
Eu quero louvar a Deus pela vida de cada ofertante e de cada dizimista desta casa, porque nós realmente temos visto Deus operar na vida deles, dessas pessoas, pela fidelidade com que eles têm. E quero encorajar você que ainda não tomou uma decisão de entregar ao Senhor o que é devido, querido. Não retenha, não coma a semente. Coloque a semente em terra boa, terra fértil, e certamente Deus vai abençoar. Aos amados que participam desse ministério, nós temos reuniões. Por conta da pandemia, estamos tendo alguma dificuldade agora de nos reunirmos, mas nós temos reuniões mensais para prestar contas do que acontece com os recursos arrecadados. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus abençoe a vida de cada ofertante, de cada dizimista, de cada irmão que faz o seu depósito e em seguida coloca para mim ou para os tesoureiros. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu quero orar agora com você. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti gratos, porque estamos adorando ao Senhor com a nossa vida financeira. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. E nós, nesta tarde, nesta noite, nós abrimos o nosso coração para Ti. Ó Deus maravilhoso, e com disposição mental, com proposição, nós estamos entregando um pouco do muito que o Senhor tem nos dado. Multiplica, Senhor, as bênçãos na vida da Tua igreja. Multiplica, Senhor, na vida daqueles que de alguma forma se simpatizam com este ministério, e que eles sejam abençoados, Pai. Graças Te damos pelas ofertas, pelos dízimos, e abençoamos, Senhor, tanto os ofertantes quanto os dizimistas, em nome de Jesus, e que haja abundância e fartura, como oramos diariamente. Em cada vez que nos alimentamos, nós clamamos a Ti, ó Deus, para que haja fartura e variedade sobre a mesa dos Teus filhos, que os Teus filhos sejam prósperos. Ó Deus, abençoe os empresários, abençoe, Senhor, os funcionários, Pai, abençoe as empresas, ó Senhor, dos Teus filhos, aqueles que são empreendedores individuais, Senhor, guarda cada um deles e prospera, Senhor, o trabalho de suas mãos. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, gratos por tudo, e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vou pregar, né? É isso? É isso? Vocês vão ficar por aí? Queridos, eu quero compartilhar com você mais uma vez, o livro de Lucas. Obrigado, meus queridos. Mais uma vez o livro de Lucas. E mais uma vez a parábola do filho pródigo. E eu estava lendo a devocional, eu comprei, né? Eu adquiri aquele app de 40 dias de jejum e oração. E então eu tenho no meu celular todas as ministrações, né? Todos os devocionais dos 40 dias de jejum e oração. E eu estava passando por eles, olhando cada um deles, e me chamou a atenção a forma com que o autor colocou sobre o capítulo 15 de Lucas. Então, alguma coisa no início, depois é claro que Deus me deu uma direção um pouco diferente, mas eu gostaria de dizer para você que o capítulo 15 de Lucas é como se fosse um momento em que o Senhor Jesus trabalha com perdidos e achados, né? Perdidos e achados, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E então, só para que a gente se contextualize, eu queria que você lesse a partir do versículo 13 do capítulo 15, e diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio sobre aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, comamos e regozijemos, pois este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. E agora, Senhor, te pedimos que o Senhor trabalhe no meu coração e no coração dos teus filhos, que estão conosco neste momento e que precisam do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Assim nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amados, como eu já havia falado agora há pouco, esse capítulo trata de perdidos e achados, né? As pessoas costumam dizer achados e perdidos, mas geralmente para ser achado primeiro precisa perder, né? Então é perdidos e achados. E a gente percebe isso porque ele fala, no capítulo 15, ele começa falando que Jesus recebe pecadores e que ele se aproxima dessas pessoas. Depois vem a parábola da ovelha perdida, né? Ele fala sobre que ele deixa em segurança as 99, não fala que ele deixa de qualquer jeito, que ele não valoriza. Não, o texto não diz que há um descaso com 99, ou que 99 são mais importantes, a centésima, a única, ela é mais importante do que as 99, o texto não diz nada disso. O texto diz que ele deixa as 99 no redil, ele deixa ela guardada, e aí então ele vai cuidar, vai em busca da centésima ovelha. Depois ele também fala da dracma, né? Dracma é uma moeda especial que era colocada na testa, que a mulher casada utilizava para mostrar isso, que era honroso para ela. E ela tinha uma espécie de não é bem uma tiara, porque não ficava em cima, ela ficava na região da testa, né, na região frontal. E a mulher então, ela tinha aquilo, quer dizer, uma moeda dessa perdida não dava para usar isso, e aí isso tinha uma representação importante no costume judaico daquela época. Por isso que Jesus então trata desse assunto. E ele fala, não era uma moeda qualquer, compreende? Não se trata de apenas um valor qualquer, era algo realmente importante, né? E que precisava de ser valorizado. E aí então, quando ela perde, ela sente essa angústia, reúne as amigas, procura, resolve. O texto diz que ela é diligente, né? Procura até encontrá-lo, ou seja, não é aquela coisa que a gente vai procurar já querendo não encontrar, né? Vai procurar por descargo de consciência, não desencargo, descargo de consciência. Já deve ter visto gente que faz assim, eu já fiz, a minha parte está feita, né? E na verdade não funciona assim. A gente precisa realmente buscar as coisas com desejo de encontrá-las, e isso aconteceu nessa parábola. Então ela fala da alegria dessa mulher que chama as vizinhas, amigas vizinhas, e para estar neste momento de alegria com ela. É claro que os dois textos, e também o terceiro, do filho pródigo, trata também desta questão de perda, e ela fala sobre uma perda, o texto trata da perda de alguém que na verdade ele estava perdido dentro de casa, se perdeu pro lado de fora e só foi encontrado no momento da dificuldade, e só aí então que ele teve, né? Ele realmente foi encontrado, tá? Ele estava morto e reviveu, como o próprio pai diz, o pai dele diz, o próprio Jesus falando sobre isso. E é claro que se a gente continuar lendo, você vai perceber que tinha mais gente perdida dentro de casa também, que é a questão do filho que não foi. A gente já trabalhou não saiu de casa, a gente já trabalhou isso alguns dias atrás. O que
nos faz pensar sobre isso? Tudo isso tinha um motivo, e o motivo está no início do capítulo 15. Eu queria que você entendesse isso, tá? Veja só, no início do capítulo 15 diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Preste atenção nisso. Ele está dizendo que as pessoas, Lucas está reunindo esses dados. Lucas não esteve junto com Jesus, não é? Ele reuniu esses dados posteriormente, e ele está dizendo então que as pessoas quem estava vindo para ouvir Jesus eram os pecadores, diz o texto de maneira muito clara, e publicano eram os judeus, era o próprio povo judeu que tinha alguma função nessa instituição governamental do judeu, de Roma. Então eles tinham funções no meio dessa organização, e isso fazia com que eles então eram coletores de impostos, enfim, de alguma forma eles estavam acima do povo de uma forma geral, e de alguma forma eles estavam a serviço dos romanos, do Império Romano, e isso fazia com que os publicanos fossem mal vistos pelos seus irmãos, porque de alguma forma eles passavam pela ideia, e também faziam como se fossem algozes do próprio povo judeu. Então Jesus, e eles murmuravam, né? Os fariseus e os escribas, e ele fala, ele recebe pecadores e come com eles. Então, essa é a questão importante. Essas três parábolas, o motivo de ter essas parábolas é esta questão importante de que os escribas e fariseus estavam acusando Jesus de receber os pecadores, de ter relacionamento com os pecadores, porque ele ensinava para eles a verdade, e de inclusive comer com eles. Então essa era a maior dificuldade ali apontada naquele momento, a acusação que se fazia com relação a Jesus. E aí então Jesus, o texto diz que Jesus propõe uma parábola dizendo: qual dentre vós que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reunindo os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Veja o verso 7, diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento. O texto aqui é claro, Jesus está trabalhando de uma maneira muito clara e dizendo o seguinte: eu vim para o enfermo. É isso que Jesus está dizendo. Ele diz: eu vim para o perdido, eu vim para o pecador. E é interessante pensarmos sobre isso, porque os fariseus e os escribas, eles se julgavam santos, quando na verdade eles também eram pecadores, mas não tinham o entendimento do seu pecado. Esta é a grande diferença entre os fariseus, os saduceus, os escribas de uma forma geral, os herodianos de uma forma geral, em relação a Cristo, em relação a Deus, ao céu, porque eles conheciam a letra, mas não viviam na sua profundidade, e eles achavam que eles estavam em condições melhores do que os outros. E aí então, vendo que Jesus se relacionava com essas pessoas de segunda classe, de terceira classe, só Deus sabe o que eles pensavam sobre essas pessoas, Jesus então estava se contaminando com eles, que Jesus não podia, ele tinha que se manter separado. Há uma outra classe de pessoas que não se menciona nesse texto, mas que Jesus coloca quando ele trata sobre o bom samaritano. Quando Jesus trata desse assunto sobre o bom samaritano, ele fala, porque os samaritanos também não eram considerados, apesar deles
terem alguma ligação com a linhagem judaica, pelo fato de Samaria ter vivido por muito tempo distante de Deus. Então eles não eram considerados mais como judeus. Havia uma rixa entre os dois. E Jesus então mostra para eles que também os samaritanos e todos aqueles que da terra, eles podem ser alcançados, porque Jesus veio para os enfermos, Jesus veio para o impuro, Jesus veio para o pecador, e Jesus veio para mudar a nossa história. Jesus veio para mim, Jesus veio para você, para mudar a nossa história. Eu sou a ovelha perdida, eu sou a dracma perdida, eu sou o filho pródigo. Você é a ovelha perdida, você é a dracma perdida, você é o filho pródigo. E talvez em alguns momentos você e eu sejamos os fariseus. Talvez em algum momento você e eu sejamos o irmão do filho pródigo, que apesar de ter tudo, não consegue usufruir do que tem e não consegue viver. A infelicidade domina o coração porque não há paz, porque só existe paz onde existe amor. Sem amor a gente não vai ter paz. E ao olharmos então para o texto base desta ministração, nós vimos o seguinte: vimos que o filho sai de casa, ele é mais novo e de repente ele sai de casa, junta tudo que tem, e num versículo só diz tudo. Diz: passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Neste único versículo nós entendemos que aconteceu toda a trajetória, foi resumida toda a trajetória de vida, e que muitas vezes é a minha e a sua. Essa minha caminhada cristã, quantas pessoas eu já vi muito antes de eu ser pastor e dizer: eu preciso aproveitar a minha vida, eu preciso curtir a minha vida. A vida inteira meus pais me ensinaram a viver dentro da igreja, e eu agora quero experimentar o mundo. Eu já ouvi isso muito, não como pastor, mas na época de líder de jovens, nós ouvíamos essas coisas. E de nós apresentarmos as Sagradas Escrituras e dizermos: olha, querido, mas você entende que você está indo contra a palavra de Deus, isso haverá uma consequência. Ele diz: mesmo assim eu quero. Quantas pessoas são infelizes, ou ainda não conseguiram se encontrar, porque não têm realmente o Cristo vivo dentro de si. Podem ter vivido dentro de uma igreja, de um templo, podem ter cantado canções, pode ter sido batizado, pode inclusive às vezes orado e se emocionado, recebido palavras proféticas, mas nunca tomaram uma posição diante de Deus. E então a sua vida é vazia mesmo, a sua história é vazia. E nós estamos vivendo tempos de superficialidade cada vez maior. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa forma de ser. Na verdade, nós retiramos, e quando eu digo nós, eu estou falando de maneira retórica, claro que eu não falo comigo, por mim, nem você, mas eu digo muita gente que se diz evangélica, cristão, que confessou Jesus em algum momento, tirou Jesus do centro da sua vida e colocou as suas emoções, os seus desejos, as suas vontades. E eu não quero psicologizar esta palavra,
Mas eu também não posso deixar de pensar naquilo que aconteceu com esse jovem. E acho que vale a pena colocar isso para a minha vida e para a tua vida nos dias que nós estamos vivendo. É impossível estarmos hoje reunidos com 9 irmãos dentro de um templo, 9 comigo, dentro de um templo, preparando um culto de adoração a Deus, para que você em casa possa participar, para que você possa se envolver, e passarmos como se nada tivesse acontecendo aí fora. Nós estamos vivendo um tempo gravíssimo, e é claro que existem muitos que são os negacionistas e que acham que não está acontecendo nada e que tudo é uma questão de conspiração. Mas quem já foi para a UTI, quem já esteve entre a vida e a morte, quem viu colega de quarto ir a óbito, sabe que nós não estamos brincando. Somente quem chegou nesse estado consegue entender realmente o que está acontecendo. Eu sou um sobrevivente. Alguns irmãos que estão aqui, aliás, todos que estão aqui também são. Todos que estão aqui são sobreviventes. Os 9 que estamos hoje reunidos aqui no templo somos sobreviventes. Deus permitiu que vivêssemos mais um pouco. Quanto nós não sabemos, mas Deus permitiu que nós vivêssemos. E Deus continuaria sendo Deus se nós não estivéssemos mais aqui. Ele continuaria sendo o nosso Deus. Ele é soberano. A Ele toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. E o homem então, a humanidade então, buscando cada vez mais os seus anseios, indo em contrapartida a tudo que Jesus deixou claro no Sermão do Monte, falando sobre a ansiedade, que nós devemos descansar em Deus e saber que Deus nos sustenta e que Ele nos ampara. Aquilo não é uma palavra retórica, aquilo não é apenas teoria. Quando Jesus estava trazendo o Sermão do Monte, é o próprio Deus falando comigo e com você. Eu cuido do meu povo. O próprio Jesus dizendo: o Pai cuida do seu povo. E esse então jovem sai, e depois de ter sofrido, ele passa necessidade. O texto do versículo 14 fala sobre isso. E ele então, como não tinha outra saída, a única coisa que lhe restou foi guardar porcos, ou seja, ele foi pastorear porcos. E diz que tinha fome, nem isso, nem o que os porcos comiam lhe sobrava. E perceba o texto, quando Jesus coloca isso de uma maneira muito clara, ele diz o seguinte, que ele cai em si. Ele não caiu em si enquanto tinha recurso financeiro. Ele não caiu em si enquanto as mulheres estavam disponíveis, enquanto os amigos estavam disponíveis, enquanto a bebida estava disponível. Ele não caiu em si enquanto havia recursos. Ele não caiu em si enquanto havia sobras. Mas ele caiu em si quando a situação estava sem nenhuma possibilidade dele controlar. Quando lhe foi tirada toda a possibilidade de poder trabalhar, argumentar com a vida e tentar encontrar soluções para ela, quando ele percebe que ele mesmo de si não pode fazer nada, aí ele cai em si. E bendita a hora que ele cai em si. Bendita a hora em que lhe faltaram forças, recursos, alimento. Porque nesta hora ele teve a oportunidade de cair em si, de reconhecer quem ele é, de ver quem ele é,
E a partir dali, então, fazer um paralelo da sua história. Sabe, irmãos, muita gente, apesar de sofrer tanto, não reconhece o senhorio de Deus, que no momento da angústia começa a brigar com Deus, porque Deus está tirando, e não entende que o que Deus está fazendo é tirando os ídolos, tirando as idolatrias das vidas, das nossas vidas, para que caiamos em nós, para que reconheçamos quem somos, e uma vez que reconheçamos quem somos, possamos olhar e ver quem Deus é. Você percebe isso? O cair em si tem algo definitivo na vida do filho pródigo. Ele foi transformador, um divisor de águas. Não foi o fato de sair de casa, não foi o fato de gastar os seus recursos, mas o momento em que ele percebe que tudo aquilo que tinha não valia mais nada, e ou ele dependia de Deus ou não daria mais. Ele olha e descobre: na minha casa eu tenho pai amoroso. Eu sou ninguém, eu sou nada, eu sou trapo de imundícia, minha justiça é como trapo de imundícia, mas em casa existe alguém justo, existe alguém amoroso, alguém compassivo, alguém misericordioso, e que apesar de todas as minhas falhas, Ele é diferente de mim. É essa questão. Então cair em si é realmente algo importante a ser pensado sobre mim e você, sobre a realidade que nós estamos enfrentando. Minha esposa falava esses dias comigo que enquanto eu estava na UTI e com possibilidade de vir a óbito, né, que ela começou a refletir sobre a sua história, de ver o que ela pensava sobre a sua história, e aquilo foi motivando a ela a mudar algumas coisas nela, com relação a Deus, com relação ao próximo, com relação, enfim, às coisas que estavam em sua volta. Sim, isso é cair em si. Isso é cair em si. É você olhar para a sua pequenez e dizer: não, eu não quero mais ser assim. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver, queridos. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Quando eu fui para a UTI, eu estava apenas com um pouco de falta de ar e cansaço, só. Não tinha mais nada. E fui por insistência da minha mulher, começou a chorar do meu lado, dizendo que eu tinha que me mexer. Para mim, na verdade, eu fui para fazer companhia para ela, porque eu queria que ela fosse consultada. Cair em si significa então olhar para mim e começar a reconhecer o que sou, e não aceitar mais isso para minha vida. Essa é a grande diferença entre alguém que está na tempestade e que essa tempestade provoca dentro da pessoa uma tempestade, como falávamos ontem na nossa oração das 21 horas. E como é que a gente consegue entender isso? Ora, o mundo está de cabeça para baixo. Não se trata de sermos alarmistas, mas nós precisamos compreender que Deus tem o controle de todas as coisas, e então é no Senhor é que nós nos
fortalecemos é nele. A nossa paz depende daquilo que nós estamos nos alimentando. E nós precisamos, dia após dia, buscar a presença de Deus. Não apenas com o medo do inferno, não com o medo da morte, mas buscar a Deus porque nós o amamos e precisamos dele conosco. Você entende isso? É desejar a presença de Deus. Eu tenho uma neta linda, 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 linda. Ela chama Luísa, para quem não sabe ainda, está me ouvindo de repente pela primeira vez. A maioria já deve estar conhecendo bem, né? Tem 2 anos e 7 meses. E eu não vejo a hora de ficar perto dela. Não vejo. Como é gostoso estar com ela, não é? E a gente precisa ter esse mesmo sentimento com relação a Deus, de conversar com Deus, sabe, querido? De estar perto de Deus, de contar a nossa vida para Ele. Eu sei que existem alguns exageros com algumas pessoas que falam do relacionamento delas com Deus, e eu sou crítico, eu preciso reconhecer isso, eu sou mesmo. Eu vejo muitas coisas que eu não concordo, ouço algumas coisas que eu não concordo, mas sabe essa coisa de pueril, aquela coisa de infantil, de pura, e que a gente precisa ter com Deus, de confessar para Ele as mínimas coisas, as máximas também, e deixar que Ele governe a nossa vida. Então, querido, olhando para esse texto, nós percebemos ali então alguém que, ao cair em si, toma uma posição em sua vida. Não foi só pensou e deixou, aí eu vou fazer, mas aí depois vem a vergonha, vem o medo, a rejeição, sabe aquelas coisas todas que aparecem? Mas e se eu chegar lá e não der certo? E se isso, e se aquilo, sabe aquelas coisas que vêm? E aí eu deixo de fazer o certo por causa de pensamentos que me bombardeiam a mente, querendo me levar para diferente. Mas a posição deste filho pródigo que Jesus coloca para nós, diz: eu vou me levantar, eu vou com meu pai, eu vou dizer. Primeiro, ele cria uma forma de trabalho. Como ele vai fazer? Olha, ele já descobriu. A primeira coisa que ele fez, eu queria que você entendesse isso, ele fez uma verificação do ambiente, da situação. Ele tomou o pé da situação. E depois que tomou o pé da situação, 2 coisas podem ser feitas. Você continua levando aquela vidinha medíocre, horrível, e chorando todo dia, e virando vitimista, ou você fala: vou mudar a situação, seja ela qual for. Ele preferiu não se vitimizar. Ele reconheceu que ele tinha erros. Ele falou: eu preciso voltar. Ele não citou o irmão dele, reparou? O texto não fala nenhuma hora que o filho pródigo fala do irmão, e ele deveria ter problema com o irmão, não quero nem citar isso agora. Ele fala do pai. Possivelmente o motivo dele ter saído da casa seja o irmão que o encorajou, ou que de alguma forma foi a gota d'água para ele sair. Mas ele não toca no assunto do irmão, ele fala sobre o pai, daquele que rege, daquele que controla, sabe? Tem um lugar seguro para eu ir, existe um lugar que eu posso ir, e que lá você, de alguma forma, ainda que eu seja tratado como um trabalhador, sendo trabalhador eu serei bem mais tratado, melhor tratado, do que vivendo como eu estou hoje. A pior posição lá é muito melhor que a de cá. Então o texto diz que ele se programa, o texto diz que ele se prepara, e não apenas se programa e prepara, como toma atitude. Ou seja, só ter boas intenções não adianta.
é preciso ter ação. É preciso que tenhamos ação. E essa tomada de decisão, essa ação fez com que as coisas acontecessem. E Deus foi trabalhando no coração do pai ali, foi já tendo trabalhado, e quando ele chega, ele é bem visto. Eu não consigo ler, tem que mandar o bilhete aqui para mim, senão eu não consigo ler. Então, e ele cumpre, e ele é abençoado. Esta é a diferença de muitas pessoas, e a paz foi restabelecida, o renovo foi dado à vida dele, tudo foi muito bem feito. Por quê? Porque ele agiu certo. Ele não apenas ouviu o que devia ser feito, ele não apenas pensou no que devia ser feito, mas ele fez. Muita gente vive a vida ruim, porque sabe o que é certo, mas continua fazendo errado. Então eu quero, neste momento, falar com você. Se a sua vida tem sido uma vida difícil, se as suas decisões têm sido erradas, e isso tem gerado de alguma forma alguns malefícios para a sua vida, e você tem percebido isso, e nesta noite, neste momento que estamos juntos, seja ele qual for, vai depender do horário que você assistir a esta mensagem, que este momento mexe com a tua vida e começa a pensar naquilo que você é, e que você compreenda as suas falhas. É necessário agora que se tome uma decisão. A decisão é fazer o caminho de volta, e aí então Deus vai agir na sua vida. A posição deste filho foi de reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro e se posicionar. Ele não chega lá falando do irmão, ele não chega lá falando: pai, você podia ter insistido para eu ficar. Ele não botou a culpa no pai por não ter insistido para ele ficar, mas ele diz: eu pequei contra os céus e contra ti. Muita gente hoje está ferida e vive ferida porque tem mania de jogar a responsabilidade da sua felicidade no outro. Muita gente quer dizer: eu estou assim, mas é por culpa do outro. Não, quem está ruim está assim por causa de si mesmo, porque não aprende a lidar com a vida, ainda que sejamos de alguma forma afetados por aquilo que alguém possa nos fazer, mas a paz interior é uma coisa minha e tua, e que aquele que é cheio do Senhor, como diz a Sagrada Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Você entende isso? Então, a decisão é sua, de ouvir essa palavra e ignorá-la, e de ouvir essa palavra e aplicá-la em sua vida, e ter uma vida nova. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por todo o teu amor, graça e misericórdia. Obrigado porque o teu Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos felizes por tudo que o Senhor tem feito conosco. E eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a mim e a todos os que ouvirem esta palavra, e que possam ter realmente, ó Deus, um encontro contigo, e que possamos todos nós voltar para cada um de nós e reconhecer aquilo que estamos fazendo, de parar, ó Deus, de nos vitimizar, de culpar alguém pela nossa infelicidade, e que nós possamos começar a olhar para a vida de uma forma, ó Deus, com mais fortalecimento, ó Deus, com menos covardia, com mais coragem, e possamos nos livrar de todas as opressões que possam nos acometer. Eu oro por um irmão que está angustiado, que está com seu familiar, ó Deus, agora no leito de hospital, em casa, e isto lhe tira a paz, que ele possa depender do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa trazer alívio, que os nossos irmãos possam te conhecer como Jeová Rafa, o Deus que cura. Que a
aquele que está, ó Deus, vivendo momentos difíceis, e sem que o Senhor possa dar a eles a provisão, e que eles possam te conhecer como o Jeová Jireh. Eu lhe peço, Pai, que socorra a tua igreja, mas socorra também a nossa nação. Socorra a Foz do Iguaçu, Paraná, Paraguai, Argentina, os países da América do Sul, os países mais diferentes e distantes desse mundo, Pai. Que o Senhor traga paz, socorro e conforto ao coração dos enlutados, e traga a esperança. Nós somos a igreja, nós estamos aqui para um propósito, para salgar essa terra. Nós estamos aqui, Senhor, ó Deus maravilhoso, para trazer, ó Deus, a tua luz, não a nossa, porque nós não temos, mas para, Senhor, mostrar a luz de Cristo. Eu lhe peço em nome de Jesus que venha nos ajudar, venha nos libertar, Deus, e nos dar graça para vencer o dia mau. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos e abençoamos os teus filhos, aqueles que estão com doença no corpo, nas emoções, na alma, no espírito. Que o Senhor venha trazer, Senhor, o teu renovo e a tua paz que excede todo entendimento. Eu abençoo a tua igreja e te peço, Pai, traz salvação, traz vida abundante, porque só o Senhor pode fazer isso. Muito obrigado pela tua palavra, que nos alimenta, ó Deus, que nos conforta, que nos confronta, que nos edifica, ó Deus, e nos dá, Senhor, o rumo que devemos seguir. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Quero convidar a pastora Anice para me apoiar aqui. Nós queremos convidar você a participar agora da Santa Ceia do Senhor. Esta ceia não é da Igreja Batista Renovada, ela pertence ao Senhor. Mas é preciso compreender que para participar da Santa Ceia é preciso estar em comunhão com Deus, com o seu pastor, com a sua casa. E se isso não está acontecendo, eu acho que é um momento importante de você procurar essas pessoas e resolver-se com elas, voltar a ter paz, a paz que excede todo entendimento, só Jesus pode dar. O texto nos diz em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 23, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim, todas as vezes que beberdes. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amado, você já deve ter preparado aí o seu pão, seu vinho, seu suco de uva, para participar juntamente conosco. Imagino que você deva ter comprado, como nós orientamos, também adquirido uva para as crianças, e também por alguém que esteja na sua casa e que não está professando ainda a sua fé, ou ainda não se batizou, ou ainda depende de alguma regularização. A palavra é clara: o homem precisa examinar-se a si mesmo. É o homem em contato com Deus e com a verdade, caindo em si. Ele fala sobre tudo isso, né?
sua vida no altar do Senhor, baixe a sua cabeça agora em nome de Jesus e fale com Deus. Reflita sobre a sua história, sobre a sua vida em nome de Jesus. Aconteceu a mesma coisa aí na sua casa. Isso tem um símbolo. Significa que cada um de nós fazemos parte dos outros. Que coisa perfeita, que coisa maravilhosa. Naquela cruz, Jesus não apenas uniu o homem a Deus, mas uniu também a humanidade, um irmão ao outro. E agora que nós vamos comer deste pão, eu quero que você entenda que isso é remédio para a tua vida. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos curados. Em nome de Jesus, feche seus olhos agora, querido. Feche seus olhos e fale com Deus. Agradeça ao Senhor a oportunidade que Ele está te dando de participar mais uma vez da ceia do Senhor, de participar deste momento tão especial. Em nome de Jesus, pastor Alice vai santificar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Oh, Pai. Jesus. Como é bom, como é bom, como é bom fazer parte, Santo. oh Deus, da igreja do Senhor, comprada, adquirida pela vida preciosa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Santo é o Senhor. Ele foi moído, o seu corpo foi moído por nós. Ele se entregou por nós. E hoje, Deus, o Senhor nos inseriu como membros do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, onde nós nos submetemos à sua vontade, ao seu querer, Glória a Deus. porque o Senhor é quem nos governa. Aleluia. E hoje nós estamos aqui, Senhor. Não há nada que vai nos separar. Nada, nem tribulação, nem angústia, nem morte, nada pode nos separar do teu amor. E nós estamos aqui sentindo esse amor e também dizendo a ti que nós te amamos, Pai, e reconhecemos o seu sacrifício, o seu amor por nós. Obrigada, Deus, por esse pedacinho de pão, por esse momento, Senhor, tão precioso que nós estamos aqui celebrando, relembrando, ó Deus, esse momento tão maravilhoso que foi a nossa justificação, foi a nossa salvação através da entrega de Jesus na cruz do Calvário.
Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podem comer aí na sua casa. Nós temos comunhão contigo. Amém? Deus abençoe. Depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. se acabar, estarei seguro. Nós estaremos. Você me amas, você me ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue
são presentes de Deus na minha vida. Que Deus abençoe vocês. Abençoe suas famílias. Em nome de Jesus. Eu tenho comunhão com Deus com vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado, Deus, por criar oportunidades, buscar formas de solucionar. Que Deus abençoe vocês, o streaming, a técnica, o vídeo, o áudio. Deus abençoe e multiplique. Aos que estão em casa e também nos servem a causa do Senhor, Deus abençoe. Eu quero dizer que eu tenho comunhão com Deus e com vocês. Desejo do meu coração é sair abraçando e beijando todo mundo. Mas eu não posso fazer isso agora. Muito obrigado por vocês que oraram por nós, né, bem? E oraram por nós, que intercederam por nós. Deus abençoe a vida de vocês, que se colocaram na brecha, clamando ao Senhor pela nossa vida. E aprove a Deus nos dar mais uns dias. A gente não sabe quanto, né? Mas enquanto Ele nos der a vida, nós vamos trabalhar. E eu quero dizer para você, para vocês, eu tenho comunhão com Deus e com vocês. Amém, meus filhos queridos? Amém? Você pode dizer isso para quem está na tua família aí? Eu tenho comunhão com Deus e com você. Mesmo que essa pessoa não esteja hoje, né? Nós podemos trocar cálice, né? Nós já trocamos vírus, então a gente pode trocar cálice. Mesmo que alguém na sua casa não possa tomar a ceia e esteja com a uva, você vai dizer para ela: eu tenho comunhão com Deus contigo. A comunhão, ela vai além. Em breve essa pessoa também, quando tiver em condições, fará isso. E então, se o pão representa tanto e que tem a ver com o corpo de Cristo, o sangue é a vida dele. E é na morte de Cristo, ou seja, no sangue dele, vertido na cruz do Calvário, que nos dá acesso à salvação. Então foi a vida dele expiada naquela cruz, naquele madeiro, que nos ligou, nos religou novamente a Deus. Sabendo disso, querido, ore agora conosco, em nome de Jesus. Pai, nós santificamos este suco de uva, e ao terminarmos de orar, ele continuará sendo suco de uva, mas ele terá um sentido especial, porque ele representa o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. E eu te peço, Pai, que traga realmente vida. Nós sabemos que o Senhor já fez isso, mas que o Senhor traga salvação, libertação e vida, e que o Senhor fortaleça os teus filhos que podem participar da ceia, porque mais um mês estamos de pé, mais um mês. Obrigado pelo teu amor. Nós oramos, Pai, santificando este elemento, em nome de Jesus. Amém. Pode beber, queridos. Se acabar, Obrigado, meu Deus. estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas, e quando Fale, querido, fale. se acabar, Uma hora nós deixaremos
disse. Ele disse: pastor, andei 17 quilômetros de bicicleta. Pedalei 17 quilômetros. Falei: querido, você está sendo prudente. Eu tinha acabado de sair do quadro da Covid. Ele está sendo prudente. Isso não tem nada de certo. O certo é ficar em casa, se resguardar, se recuperar, para depois voltar ativo a pleno, sem sequela. E ele me ouviu e falou: não, eu vou fazer diferente. A mulher dele falou: fala mesmo, pastor, fala mesmo. Então, está servindo aí para você. Você está no período. Eu não quero que você fique também. Vai adiante, cara. Não é isso, não. Se você tiver, já passou, você está bem, você vai produzir. Mas se você não está, tá? Ajuda lá em casa, lava uma loucinha, né, bem? Lava uma loucinha, passa o paninho no chão, dá uma força em casa, porque o homem em casa sem fazer nada, ninguém aguenta, né? Tá? Então ajuda lá também, mas repouso, tá bom? E tanto o homem quanto a mulher, cuidado nesse tempo. E ao ir ao mercado, evite de ir com a família inteira, vai só um, né? As crianças não devem sair de casa. Então mantenha esse cuidado todo. Deus vai nos ajudar. Queridos, estamos em condições muito difíceis nesse tempo e nós mostraremos que somos servos de Deus, somos inteligentes, né? Nós temos fé, mas somos inteligentes, nós raciocinamos. Então, por favor, em nome de Jesus, se cuide. Amém? Pastor. Esse microfone é meio enjoadinho. Vamos agradecer a Deus nesse momento. Eu creio que Deus te renovou, eu creio que Deus te deu alegria, eu creio que Deus te deu esperança, e nesse momento nós somos gratos a Deus. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo que nós estamos aqui te adorando, por podermos, Senhor, como igreja, nos reunir nas nossas casas, ó Deus, debaixo dessa mão poderosa que o Senhor está nos guardando e nos protegendo, por termos um lugar seguro, Pai. O esconderijo do Altíssimo é o nosso abrigo, o nosso esconderijo. Muito obrigada, Senhor, por mais uma semana. Estamos vivendo momentos difíceis, mas nós temos visto a sua mão, o seu cuidado, o seu amor, o seu livramento conosco. E nós te agradecemos, Pai. Obrigada, Senhor, por fazermos parte, ó Deus, desta família, que é a tua família. Obrigada, Senhor, porque o teu Espírito Santo que está aqui nessa terra, falando conosco todos os dias, andando conosco e nos fortalecendo, nos mostrando os nossos erros, as nossas falhas, nos fazendo cair em si e nos voltarmos ainda mais para ti. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque a sua palavra nós temos experimentado ela na íntegra. Quando o Senhor disse que estaria conosco